Oi gente, aqui é a Roberta Hoff, bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Deixa o like no começo do vídeo, que me ajuda muito a engajar o canal e o vídeo. Se quiser também pode deixar um comentário do que você achou do caso. E bora pro caso de hoje. Fazendo aqui um extra porque eu achei muito interessante até pelo que ele resultou. O caso das balas que envenenaram uma cidade inteira no Halloween. Aqui no Brasil, nós não temos um costume muito forte de comemorar o Halloween. Por enquanto, aqui ainda parece um jeito de colocar uma data de consumo entre os Dias das Crianças e o Natal. Mas o Halloween é muito forte em um bocado de culturas nórdicas. Para eles, um punhado de doces é tão sinônimo de Halloween quanto uma fantasia assustadora ou uma abóbora macabra. Mas em 31 de outubro de 1858, guloseimas normalmente inofensivas foram responsáveis pela morte de crianças e pânico em Bradford, na Inglaterra. Foi assim que uma tentativa de poupar alguns centavos em açúcar abalou a Grã-Bretanha vitoriana e levou a alterações às leis no Reino Unido. Quando William Hardrake encerrou seu dia de trabalho, ele se parabenizou pelo sucesso nas vendas. Naquele dia, o dono da barraca no mercado local, conhecido por muitos como Humbert Billy, não só havia vendido 5 quilos de pastilhas de hortelã-pimenta para os moradores de Bradford, como ele também tinha comprado por um excelente preço. Ao buscar os doces no revendedor, ele tinha notado que eles estavam um pouco mais escuros que o normal. Daí o que ele fez? Ele pechinchou com o confeiteiro Joseph Neal e conseguiu uma economia de meio centavo por quilo. Corrigindo meio centavo de libra naquela época para os dias atuais, dá mais ou menos R$175, ou seja, dá para entender o porquê da pechincha. Mas a falha de Hardrake em questionar a qualidade se tornou um erro caro. No anoitecer do dia seguinte, vários dos seus clientes estavam mortos. De início, o médico que atendeu Leah Wright, de 9 anos, nas primeiras horas do Halloween de 1858, ele pensou que o menino tinha morrido de cólera. O cirurgião, John Roberts, achou que os sintomas, vômito e convulsões, eram consistentes com a doença, que na época era bem comum na Inglaterra. Uma hora depois, o pai de Joseph Scott saiu de casa em Railroad Street em busca de um médico para o filho, de 14 anos, que repentinamente ficou gravemente doente. Quando Scott voltou, já era tarde demais. Ambos os meninos, descobriu-se mais tarde, haviam comprado doces de Humbert Billy no dia anterior, mas a ligação ainda não estava estabelecida. Foi o Dr. John Henry Bell que suspeitou dos doces quando chegou a Jowett Street por volta das 15 horas. Orlando Burran, de 5 anos, e seu irmão John Henry, de 3, estavam mortos diante dele. O pai e outras 2 pessoas da mesma casa também estavam doentes naquela manhã, e todos haviam comido os doces. O médico levou então alguns doces para análise do químico Felix March Hymenton. À medida que o dia avançava, começaram a chegar relatos de todo o distrito sobre pessoas adoecendo ou morrendo. Tendo sabido dos doces com os Burrans, a polícia foi até a casa de Hardrake, o vendedor do mercado, e descobriu que ele também estava doente, de cama, e que havia vendido cerca de 1.000 doces no dia anterior. A polícia ficou horrorizada ao descobrir que havia tantos doces em circulação, diz a doutora Lauren Paget, uma curadora assistente de coleções do Museu e Galeria do Distrito de Bradford. Naquele momento já era tarde da noite de domingo, e eles saíram para as ruas tocando sino, para chamar a atenção das pessoas e gritando avisos. Eles iam de bar em bar dizendo às pessoas para não comer os doces porque estavam envenenados. Os avisos foram rapidamente impressos e afixados em locais públicos. Uma lista dos que estavam mortos ou gravemente doentes foi publicada no Bradford Observer, e em 4 de novembro o número chegou a 18, o mais jovem com apenas 17 meses. O jornal descreveu a lista crescente de vítimas como a tragédia mais terrível que já tenha a se abatido sobre o distrito, espalhando sofrimento, luto e angústia. Os detetives foram rápidos em descobrir como os doces foram adulterados. Eles seguiram a trilha de Hardrake até Neal, que pensou ter substituído parte do açúcar caro dos doces por pó de gesso de Paris. Isso era uma prática bem comum no século XIX, usar pó de gesso no lugar de ingredientes caros, já que ele podia ser comprado a preço baixo nas farmácias. O que o Neal não sabia era que, no dia no qual ele mandou o seu colega buscar o pó de gesso na farmácia, o farmacêutico Charles Hodgson estava doente, disse por seu aprendiz não treinado, William Goddard, encontrar o produto. Infelizmente, havia 2 barris de pó branco sem identificação no mesmo local, um contendo pó inócuo e outro contendo arsênico, venenoso. Goddard foi até um barril que acreditava conter o gesso e coletou 12 libras dele, ou seja, mais ou menos 6 quilos, e deu ao jovem que o levou de volta à confeitaria, onde outro funcionário começou a fazer as pastilhas e misturar elas. O próprio funcionário que começou a mexer o doce já estava sendo exposto ao arsênico, então ele começou a ficar meio doente.
Só que em vez de soar um alerta para ele, ele continuou a produzir os doces normalmente. A situação ganhou grandes proporções após Humbert Billy retirar o seu pedido e negociar um desconto nos doces de aparência estranha, que em seguida foram vendidos em sua barraca do Green Market, que mais tarde virou Rawson Market. Quando o químico Remington analisou os doces, ele declarou na investigação que havia encontrado arsênico em abundância, em quantidade suficiente para destruir vidas. Em apenas uma pastilha, ele encontrou 16 grãos de arsênico, 4 vezes a quantidade consistente de uma dose venenosa suficiente para matar alguém várias vezes. Foi uma quantidade absurda de arsênico, diz o historiador de doces e confeitaria Alex Hudson. Para nós, como consumidores do século XXI, parece uma loucura que esse elemento chocantemente venenoso, inodoro e sem gosto pudesse ser armazenado em um barril sem identificação ao lado de outro material sem rótulo, e que pudesse simplesmente ser entregue para alguém do outro lado do balcão. Os envenenamentos provocaram protestos públicos e jornais de todo o país cobriram o caso em profundidade. O artista John Leach talvez tenha se tornado tão conhecido por seu desenho de um esqueleto misturando açúcar em uma loja de doces publicada na revista Punch, quanto por ilustrar a primeira edição de O Conto de Natal de Charles Dickens. Mas o sofrimento foi mais sentido em Bradford. Agora uma cidade, mas antes um distrito de 50 mil habitantes, onde por um breve período foi como se uma terrível praga nos tivesse atingido, escreveu Bradford Observer. Oficialmente 20 pessoas, muitas delas crianças, morreram e outras 200 ficaram gravemente doentes. Mas a doutora Paget suspeita que o número tenha sido bastante superior, pois os doces também foram encontrados em Leeds e em Bolton. Foi muito angustiante para todos, diz ela. Bradford era muito pequena e próxima, então quando algo acontecia na comunidade, todos eram afetados. E foi o que aconteceu nesse caso, é provável que as pessoas conhecessem alguém que foi afetado. Em última análise, o envenenamento de Bradford realça a importância de garantir a segurança dos medicamentos e produtos de consumo, de acordo com a Royal Pharmaceutical Society. E o caso ajudou a inaugurar a Lei das Farmácias em 1868, que não só limitou a venda de produtos venenosos e medicamentos perigosos a farmacêuticos qualificados, mas também estabeleceu um quadro regulatório para a venda de componentes venenosos, que até hoje exige que os medicamentos sejam devidamente rotulados. Se estivesse em vigor na década anterior, a lei poderia ter impedido Goddard de escolher o barril errado e vender o pó venenoso. Mas não teria resolvido a questão mais ampla dos alimentos adulterados. A indústria precisava de regulamentos e reforma, diz a senhora Hudson. Até 1820, a maioria de nós vivia em aldeias ou em pequenas cidades onde conhecíamos as pessoas que forneciam nossos alimentos. Mas com a Revolução Industrial, os fabricantes produziam produtos em grande quantidade e adicionavam substâncias para diluir os alimentos e preservar seu prazo de validade, melhorar a aparência ou torná-los mais baratos. E esse foi o problema de Bradford. Uma lei que impede a adulteração não comunicada de produtos foi oficialmente aprovada em 1875 na forma da Lei de Venda de Alimentos e Drogas. Mas os avisos poderiam ser levados em consideração muito antes, diz Hudson. Em 1820, o químico Friedrich Akuhn escreveu em seu livro Death in the Pot que alimentos do dia a dia como leite, farinha, cerveja e doces eram rotineiramente adulterados. O livro de Akuhn foi um grande best-seller. Ele alertou os consumidores para ficarem atentos ao fato de que havia adulterantes em seus alimentos. Mas simplesmente não havia legislação para proteger as pessoas. E acho que Bradford foi a gota d'água. Embora tenham sido implementadas leis para evitar que uma tragédia como a de Bradford se repetisse, talvez seja chocante saber que ninguém foi condenado. Humbert Billy nunca foi preso, mas ficou paralisado pelos efeitos de seus doces contaminados. Neil, Goddard e Hodgson foram presos por homicídio culposo e o inquérito concluiu que este último era culpado, embora tenha admitido que o arsênico foi vendido acidentalmente e misturado sobre a suposição de que era pó de gesso. O grande júri, no entanto, rejeitou as acusações contra Neil e Goddard, e de acordo com o Bradford Observer, o próprio juiz interrompeu o processo contra Hodgson. Nenhum outro resultado era esperado, diz o relatório do tribunal. A única coisa realmente criminosa no episódio foi o que a lei não podia alcançar: a prática da adulteração e o fornecimento de pó para esse fim. Se o trágico episódio ensinar essa lição, não terá sido em vão. No final, a cadeia dos acontecimentos que levou aos envenenamentos de Bradford foi pura incompetência, acrescenta Hudson. Mas, como uma história de Halloween, é uma bem horrível. Então, gente, esse foi o caso do pior Halloween da Inglaterra. Deixe um comentário para dizer o que você achou, deixa também um like, que ajuda a impulsionar o vídeo, e compartilha com quem você acha que vai gostar dessa história. Até a próxima e um beijão.